olhar amoroso da irmã Maria Angélica encontre abrigo nos nossos corações. Porque é interessante, a espiritualidade, ela nos dá prova diariamente do tema da página de hoje. Tem uma paciência com a gente, né? Ô, povinho difícil, né? A gente, quando não tem o que fazer, aí não arruma encrenca com o outro, arruma com a gente mesmo. Ah, tu está muito magro, está muito gordo, está muito isso, está muito aquilo, que não sei. Como é que você pode viver assim, desse jeito? A gente quer arrumar encrenca. Aí, como a gente já sabe que a gente não deve fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizesse conosco, então a gente arruma encrenca com a gente mesmo. Já acorda aborrecido, vai para o espelho, fala, o que está rindo de quê? Né? Aí, quando sai de casa, você, já descarreguei a minha adrenalina de mau humor comigo mesmo, agora para o outro eu tenho que dar o meu melhor, o meu sorriso, a minha alegria de viver, porque casa espírita triste, cabisbaixa, vira velório. E a gente sabe que o velório é para se despedir daquilo que não serve mais, que é o corpo. Né? Então, temos que ter alegria, sim. A nossa irmã Regina estava falando da questão da colaboração, seja pelos meios que cada casa oferece, e eu lembrei do nosso benfeitor Divaldo Pereira Franco. Ele chegou na Mansão do Caminho, isso no final dos anos 90, e ele era uma assembleia geral, né, lá no auditório da mansão, muito grande, e ele falou que era necessário construir mais um prédio na área da mansão, que era uma padaria. Não só para atender a necessidade da própria mansão, mas também ser um local de profissionalismo, né, de ensinar o jovem a trabalhar como padeiro, enfim. E o Divaldo falou, e nós já temos o dinheiro para construir. Todo mundo bateu palma, feliz, e ele falou, está no bolso de vocês. Quando vim para cá, é a mesma coisa, o SEMA é igualzinho, tá? Tem muitas tarefas, né, Regina, para realizar, mas se não tirar o caramunhão do bolso, sabe? Aí a Casa Espírita tem que inventar. Aí cria a questão da cantina, do brechique, da livraria, mas tem hora que dá até mosca dentro da livraria, já viu? Ninguém entra, né? Primeira orientação do Espírito de Verdade dada ao senhor Allan Kardec. Espíritas, amai-vos. Sem amor, nada funciona. A segunda, instruí-vos. E a instrução passa... Eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo com o risco de vocês não me chamarem de novo. Palestra não resolve a vida de ninguém, não. Nem do palestrante. A função da palestra é nos estimular a buscar o livro. Vai que o palestrante fala alguma coisa errada, mas quem não lê é obrigado a aceitar tudo que lhe falam. Então, a proposta da palestra é estimular a leitura, para que a gente vá ao encontro daquilo que o palestrante falou, e, pelo amor de Deus, se eu falar alguma coisa errada aqui, pode levantar a mão, corrigir, sem problema nenhum. Porque, graças a Deus, eu já passei da fase de ser dono da verdade. Quando a gente é jovem, a gente quer ser dono da verdade, né? Sabe quem mais sabe tudo nesse planeta de Deus? O adolescente. Você vai falar alguma coisa, ele já sei. Não é? Então, nós já passamos dessa fase ilusória do já sei. A gente sempre tem a necessidade de aprender mais. E, na proposta de aprendizado, o senhor Allan Kardec, pedagogo por excelência, ele nos traz a visão assertiva de que a doutrina é progressista. Ela não é estagnante, está escrito, está lá no Pentateuco kardeciano, não pode ter outra interpretação senão aquilo que está escrito. A casa espírita não se sustenta assim. A espiritualidade nos propõe inúmeras formas de nos atualizarmos no entendimento. A nossa benfeitora, ela literalmente, numa metáfora, né, ela sua o seu manto bonitinho para que a gente entenda um pouquinho daquilo que a gente precisa fazer. Porque se já estivesse tudo escrito, tudo falado, a espiritualidade não se comunicaria conosco no intuito de tirar o que nós sabemos chamar-se o véu da letra, como Jesus nos propõe. A letra mata,
o espírito da letra que vivifica. Então, nós temos que buscar esse entendimento constantemente. O senhor Allan Kardec coloca como uma das bases de sustentação do Consolador prometido a universalidade do ensino dos espíritos. Ninguém é detentor da verdade. A verdade absoluta pertence ao Pai. Então, a cada momento que você pega um livro ou um texto para ler, o seu entendimento é diferente. Então, não podemos estagnar, senão nós entraríamos naquela visão ainda dolorosa de que não me afasto um centímetro do que está escrito. Uma vez um amigo falou para mim que está textualmente escrito lá em Eclesiastes que Moisés proíbe a comunicação com os mortos. E nós sabemos que realmente é proibido se comunicar com o morto. Um dia que um morto falar, como diz Jesus na parábola do rico, do mal rico, o dia que um corpo morto falar, vai dar ruim para todo mundo, porque o corpo sem o espírito, ele é um monturo de carne. Então, um corpo morto não pode falar. Mas a comunicação com os mortos que Moisés estabelece, e muitos irmãos nossos querem colocar isso como impeditivo para as nossas interpretações do Evangelho e do Velho Testamento, mas também Jesus escreveu lá, muito bonitinho, se o teu olho é mau, arranca-o. É melhor que entre com um olho só no reino dos céus do que no inferno com 2 olhos. Já viu alguém arrancar olho? Cortar a mão, porque a sua mão cometeu atitude indevida. Alguém já viu alguém chegar lá e decepar uma mão? Então, por que para um lado é literal, para o outro lado é interpretativo? Então, o senhor Allan Kardec nos trouxe essa possibilidade da universalidade do ensino dos espíritos. O que nós aprendemos hoje aqui, aprenderemos se estivermos em outro canto do planeta. Por quê? Porque a verdade, Jesus fala que é semelhante a uma cidade construída no alto do monte, você não tem como obscurecê-la. Então, a nossa finalidade é trazer os estudos que a doutrina nos propõe e trazendo esse entendimento de uma forma que, para mim, seja coerente. Porque se você pegar o que está escrito de forma literal, traz uma incoerência muito grande em determinados momentos. Nós não podemos esquecer que a temática utilizada pelo senhor Allan Kardec era uma temática do meio do século XIX, onde a linguagem tinha uma característica específica. Então, por isso que fala num aspecto de punição, de castigo, mas hoje nós entendemos que Deus é amor, como João Evangelista fala para a gente, há 2000 anos. E se Deus é amor, quem ama? Nós que temos inúmeras dificuldades, nós não queremos apenas a punição dos nossos filhos quando eles tomam atitudes indevidas. E o mestre fala, e o que mais aborrece o Evaldo com Evaldo é que Jesus deixou tudo estabelecido, o Evaldo que tem dificuldade de entendimento. Se teu filho te pede um pão, você não dá uma pedra. Se te pede um peixe, você não dá uma serpente. Sendo maus da forma que sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o Pai que está no céu. Então, nós não entendemos, não acreditamos num Deus punitivo. Você não fez o que estava estabelecido, então você vai para o inferno. Não, o espírita não acredita em inferno. Há um umbral, mete um medo, né? Mete um medo, a gente já faz na correlação. E eu não dei bom dia hoje, legal, será que eu vou para o umbral? Sabe? Porque a gente quer trabalhar com a mesma medida que nós temos. E, graças a Deus, não é assim. Porque a espiritualidade, em nome de Jesus, avalia a nossa conduta, e não apenas a nossa ação. E nossa conduta no aspecto psíquico e no aspecto também do sentimento. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos um não com muita tranquilidade, embora causasse, naquele momento, para ele sofrimento. Mas saberíamos que, no dia seguinte, aquilo já não teria a mesma importância para ele. Então, as nossas condutas têm que ser dessa forma. O Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes.
E nós hoje vamos falar da quarta parte, que é a parte das penas e gozos futuros. A penalidade é uma realidade em toda a nossa vida, não é? O princípio básico do livre-arbítrio é: vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. E você não tem a quem culpar. Eu queria muito perdoar Rosemary, mas ela não me ajuda. Aí a culpa é dela, deixa de ser minha. Não, porque eu queria, mas ela precisava ser mais humilde, é muito arrogante ela. É minha irmã, Rosemary, está lá atrás. É minha irmã, Eu amo essa garota de paixão, mas eu não posso mentir, né, gente? Aí ficar feio, né? Senão os espíritos se materializam aqui e falam assim: ela não é isso tudo não, Evaldo, menos. Então, a nossa conduta tem que ser compatível com as minhas possibilidades. Porque o convite do mestre é assim: se queres me seguir, é a segunda pessoa do singular. Se tu queres me seguir, negue a ti mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. O mestre não faz uma proposta assim: se vocês quiserem me seguir, a coisa está ruim para todo mundo. Não, é pessoal. Por quê? Porque a cada momento nós temos uma oportunidade diferente de entendimento do mesmo assunto. Do mesmo assunto. Um exemplo. No Evangelho de Marcos, Jesus, lá no final do Evangelho de Marcos, Jesus fala assim: o mundo jaz no maligno. E eu li essa frase e me incomodava, porque aí não tem jeito. Né? Se o mundo jaz no maligno, todo o bem que eu desejo, que eu queira fazer, falou em maligno, caiu até coisa, né? É mentira, filha, não é verdade não, tá? É mentirinha. Quando fala assim, dá a ideia de quê? Do que eu queira fazer, vai ser enxugar gelo, o mundo jaz no maligno. Mas por que o mestre fala isso para a gente? A partir do momento que o homem opte pelo bem, o mundo jaz no benigno. É uma decisão individual. Jesus não pode transformar o mundo da forma que ele gostaria que fosse. A proposta de Jesus é que individualmente nós nos afastemos das coisas indevidas, ou como Paulo de Tarso nos fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa escolha é de caráter individual. Ela é uma proposta individual. E eu falo isso com alegria. Não é para quem é jovem. Cabelo branco também tem direito a mudar todos os seus conceitos, que até ontem eram inadmissíveis para a gente. E aí o Sr. Allan Kardec vem trazer, lá na parte 4, no capítulo 2, das penas do gozo futuro, ele vem falar das penas temporárias. Por quê? Porque na lei de Deus não existe o determinismo. Não existe. Aliás, existe o determinismo. O Sr. Allan Kardec pergunta para a gente se existe. O determinismo, pergunta aos espíritos, eles dizem que sim, em 2 momentos. O primeiro determinismo: nascer, você tem que morrer. Não tem jeito. Você pode até não gostar da ideia, mas é inevitável. A hora que toca o sininho lá, tu olha no bilhete, o número é o teu, vai. Mas nós já temos a alegria de que não é o fim de tudo. Isso já é uma grande esperança. Comentava até há pouco, minha mãe já está na espiritualidade há 32 anos. Na sexta-feira passada ela achou de fazer uma bagunça na minha vida, apareceu para mim, aí pronto, aí chorei igual um desesperado. Então, essa finitude, ela é relativa ao mundo físico, ao corpo físico, mas não da forma que entenderíamos. E em relação à vida material, em relação à vida espiritual, fé no futuro. Esse determinismo de fé no futuro é inviolável, porque eu posso e tenho o direito de entender a vida como sendo apenas a vida física, na visão bem materialista. O problema é quando eu sou espírita e materialista, que só serve aquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto fisicamente pelos sentidos corporais. E quando eu me coloco assim, nada do que a espiritualidade me propõe de subjetivo eu consigo aceitar ou acreditar. Nós estamos matriculados numa casa espírita com essa finalidade, de sair daquela visão simplista do positivismo de Auguste Comte: sinto, logo existo. Temos que sair
dessa, porque a nossa percepção de sentimento é um pouquinho mais avantajada. Nós temos essa consciência da dissociação possível do corpo e do espírito. Temos essa percepção. Então, o senhor Allan Kardec vem trazer para a gente esses questionamentos em relação assim, tá bom, eu pisei na bola, não fui um bom menino, que nem cantava a música do Carequinha, né? Não fui um bom menino, e para mim agora só resta dor e sofrimento? Não. Não é assim. Kardec pergunta na 983, botar o olho. Aqui ficou melhor. Não experimenta sofrimentos materiais o espírito que expia suas faltas em nova existência? Será então exato dizer-se que depois da morte só há para a alma sofrimentos morais? A resposta, um trecho da resposta que é um pouco longo, os espíritos dizem: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida são-lhe um sofrimento, mas só o corpo sofre materialmente. Por que os espíritos responderam assim? Na mesa mediúnica a gente vê diferente, não é? A gente vê espírito com frio, com calor, com fome, com sede. Lembra, André Luiz, nosso lar? A fome abrasadora e a sede terrificante me assolavam. Lá no primeiro capítulo do livro Nosso Lar, ele coloca assim para a gente. Então, o que os espíritos estão querendo dizer? Aqueles que vivem atrelados às sensações físicas, às vontades de satisfação física, quando desencarnar, a gente entra em sufoco. Por quê? Porque não buscamos a saciedade da vontade no aspecto espiritual, moral. Quando a gente termina a nossa reunião, que a gente vai embora para casa, não vai um sentimento de leveza? Mesmo que você comeu 3 pudim lá na cantina, não é? Mas você fala assim, aquilo estava abençoado, né? Pudim da casa... da casa da irmã é abençoado o pudim. Eu, na dúvida, separei 2 para levar, porque não ia dar tempo de comer agora. Então, por mais que... Quando tem... A lasanha aqui é uma coisa absurda, né, gente? A gente não vai também viver aqui dentro da casa apenas percebendo ou respirando o lado espiritual, não. A gente está no corpo, está na carne. Mas só que isso não é imperativamente o mais importante. É isso que Kardec está perguntando, e os espíritos dizem que vai depender muito da nossa forma de entendimento acerca da vida espiritual. Nós já saímos daquela fantasia da nossa infância, de muitos de nós, né, de que morreu virou anjo. Já sabemos que não é assim. Sabemos que ainda carregamos muitas dificuldades de entendimento quando retornamos à espiritualidade. Chico, uma vez, ainda encarnado, ele muito doentinho, Emmanuel chega e, naquela forma bem carinhosa, né? O que é, Chico? Ele falou assim: Emmanuel, eu estou aqui pensando, quando eu morrer, o senhor vai me esperar? Aí Emmanuel falou assim: Chico, tem tanta coisa para fazer. Mas quando você se perceber desencarnado, procura uma casa espírita que tem sempre uma equipe de plantão para acolher espíritos recém-desencarnados. Eu acho bom vocês gravarem o endereço daqui, da casa de Maria Angélica, para não ter dúvida. Eu já gravei o meu, Edgar Werneck 929, já sei de cor. Mas um detalhe que Emmanuel falou para Chico, que me chama a atenção: quando você se perceber desencarnado, não é tão fácil como a gente imagina. Você tem que começar a levar a tua existência agora no plano físico com a possibilidade do desencarne, e você vai levar para a espiritualidade aquilo que você é, não o que você tem. A Regina falou da roupa guardada lá, porque às vezes a gente usava aquela roupa quando tinha 20 anos e acha que vai voltar a ter. Na outra existência tem, nessa não, então doa, pelo amor de Deus. Então a nossa percepção tem que ser o que eu, Evaldo, sou, como eu encaro as dificuldades do meu dia a dia, com família, com esposa, filho, neto, um cachorro que não gosta de mim, tudo. Como eu encaro essa situação, e não aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho é de âmbito material. Agora, o que eu sou é da minha essência.
E aí, os espíritos explicando isso a Kardec, ele fala o quê? O orgulhoso passará por humilhações. Estão perdidos, Rose? Estão perdidos. O mal rico enfrentará as dificuldades da pobreza. O usurário, sabe aquele que dá a mão, dá até logo assim? Enfrentará filhos perdulários. Olha, quer um castigo maior? Você que se vangloria da luta que você teve para conquistar o que tem, e tu vê o teu filho, a tua filha, não valorizando um centavo do teu suor, não é doloroso isso? Todas as penas e tribulações da vida são expiações das faltas de outra existência, quando não a consequência das vidas atuais. Kardec fala no Evangelho para a gente causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições também. Mas se nós não formos nos ater nas causas anteriores, então é correto eu falar que estou sendo punido pelos erros de ontem? Ou a proposta é de corrigenda para que eu não repita os mesmos erros que eu cometi ontem? Mas, Evaldo, eu não lembro. Tá bom, não lembra, mas que você sabe, sabe. Aquela situação em que você deveria perdoar, e você fala assim, ainda não consigo. Ainda não consigo. Há um benfeitor, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, ele deu um ensinamento para a gente. Diante da dificuldade de perdoar o semelhante pelo erro cometido, pede a Jesus que perdoe os dois. O mestre tem o arsenal dele de perdão, uma coisa absurda, vocês não fazem ideia. Tá? Então, ele pode nos perdoar e com essa ação vai me ensinando também a perdoar. Tem aquele ditado popular que fala que a água mora em pedra dura, tanto bate até que fura. Uma benfeitora falou uma vez para a gente assim, vamos modificar esse ditado um pouco. Podemos colocar assim, que as gotículas de amor de Jesus, caindo na dureza dos nossos corações, há de formar um côncavo aonde essas gotículas façam moradas. Daí começaremos a amar o próximo como a nós mesmos. Achei lindo isso. E é uma proposta gradativa, não de imediatismo, sabe? Ah, não, é agora, tem que ser agora. Já pensou se a espiritualidade chega para a gente e fala assim, agora tu vai deixar de ser vaidosa, tu vai ser a pessoa mais... Como assim? Se eu estou já há 300 existências tentando deixar de ser vaidoso, orgulhoso, prepotente, egoísta, e eu tenho que mudar de uma hora para outra, legal, chama o Shazam, aquele da lâmpada mágica, né? Ele vai fazer uma mágica em mim, eu vou virar um espírito superior. Não rola assim. Então, a proposta é de gradação. A cada dia, a minha proposta tem que ser de lutar diante das minhas dificuldades. Porque uma coisa eu já aprendi no estudo da doutrina, é que o amanhã não existe. Quando você não quer fazer uma coisa, você fala assim, depois eu penso nisso. Por quê? Porque não tem depois. O nosso relógio tem 24 horas, mas não tem a hora depois. O calendário tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não tem o depois. Então, quando eu coloco alguma coisa para o depois, é que eu não tenho uma disposição de realizar. Um benfeitor lá na casa diz para a gente, quando você... a espiritualidade nos faz uma proposta, e aí o Evaldo fala assim, pô, mas é difícil, né, gente? Aí ele fala assim, só é difícil para quem é preguiçoso. Aí eu parei de falar que é difícil, porque a minha vontade é ser ativa, é agir dentro daquilo que a proposta da doutrina me traz. Na 984, o senhor Allan Kardec pergunta assim, as vicissitudes da vida são sempre a punição dos fatos atuais? Não. Por quê? Porque nós não podemos nos encastelar na ideia da punição. Ou você faz o que é certo, ou você vai ser punido. Não, isso daí não é misericórdia de Jesus. A misericórdia de Jesus, repito, se quiseres me seguir, é propositiva e não imperativa. E quando eu digo que eu estou... Tem muitas pessoas que falam assim, eu peço a Deus que a minha esposa não fale, mas,
meu marido é um karma, é minha prova. Tem isso não, tem isso não. Eu sou de uma geração que a minha mãe falava, ruim com ele, hoje em dia é assim, ruim com ele, vai na paz, meu filho, vai na paz, que não dá para te aturar, não. Por quê? Porque nós saímos dessa ideia punitiva, porque num relacionamento é natural haver o esfriamento daquele amor da primeira hora, porque é um sentimento que a gente ainda não tem maduramente dentro do nosso íntimo, mas jamais faltar o respeito entre os dois. Isso não. E quando acabou o respeito, eu tenho a liberdade de adiar a proposição daquela vida em comum, porque se eu não tenho respeito, eu estarei angariando mais consequências para a minha própria condição de espírito imortal. Então, não é a ideia punitiva. Aí os espíritos respondem. São provas propostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espírito. Não há possibilidade, diante daquilo que a doutrina nos esclarece, de que eu quero reencarnar e eu quero que a minha esposa me traia, porque eu traí a minha esposa na existência passada, então agora eu tenho que passar pela mesma circunstância. Não é assim. A proposta reencarnatória, ela visa uma visão quanto à finalidade das provações que eu vou enfrentar. Eu posso, na espiritualidade, propor que eu enfrente a desilusão, a solidão. Eu posso propor, mas não colocando alguém como agente disso, porque aí é necessário que alguém erre para que eu seja beneficiado, e ninguém reencarna na proposta de fazer o mal. Ninguém. Se você olha um irmão que ainda sente a necessidade da ação do mal, de se apropriar de algo de alguém pela violência ou pela inteligência, se ainda existe irmãos assim, ele não é um espírito mau, ele é um espírito, como Jesus nos chama, ignorante. Então, chegará um momento que ele irá reprogramar a sua trajetória. Então, ninguém vem destinado à prática do mal. Nenhum de nós, não há essa possibilidade diante da lei de amor que Jesus nos apresenta. Constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? Alguém se sente recompensado por estar reencarnado aqui na Terra? Deveria. Porque a série anterior a essa que nós estamos na série de prova e expiação, certo? Segundo ano. A anterior é o quê? Primitivo. Tudo bem que a gente não corria de dinossauro, que não éramos contemporâneos, né? Mas a gente corria de tigre de dente de sabre. Mamute também. Já pensou ter que caçar um mamute com um pedaço de pedra e um pau na mão? O bicho com 4 metros de altura? Então, anterior à série que estamos agora, é uma série de espíritos primitivos, aquela em que o homem de Neandertal iniciava o seu projeto de socialização através da união de grupos afins. Então, se nós estamos num plano de prova e expiação, a gente já melhorou um cadinho. Estava ali na livraria, tem lá um livro lá, Alvorada Nova, né? É a coluna espiritual onde a mãe de André Luiz habita. Tem mínima ideia do que seja. Nosso lar já é complicado, a gente já acha utópico, né? André Luiz foi visitar a mãe dele em Alvorada Nova. Aí ele falou, mãe, eu quero ficar aqui. Ela falou, meu filho, vai ser tedioso para tu. Porque a gente não está habituado ao bem, ao equilíbrio, à harmonia, a gente não está. A nossa irmã ali nos brindou com para onde vão as borboletas. Não é? A gente não sabe. Eu quero saber para onde que o carro vai me levar, para onde o avião vai me levar. Agora, para onde borboleta vai? Pelo amor de Deus, quem é que pensa nisso? É a temática que nós temos que estar integrado no planeta que nos acolhe. E nós estamos, pode acreditar, no melhor momento da nossa trajetória como espíritos imortais.
sabe? No melhor momento. No melhor momento. E esse melhor momento, eu fico imaginando o anterior do Evaldo. Sabe? Fica difícil, Regina. Fica difícil, porque o bicho pega mesmo, sabe? Então, nós estamos num plano menos grosseiro e, lógico, queremos estar num plano de regeneração, não queremos? A receita quem dá é Jesus. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão. Quem se considera manso aí? Tá ruim, né? Toda vez que eu penso nisso, eu olho para minha sogra, para o meu sogro, para o meu cunhado. Val, tem que ser manso. A minha esposa não está aqui, eu posso falar. Sabe? Porque a gente até aceita ser manso dentro do SEMA. Aqui é maravilhoso. É o melhor lugar para ser espírita aqui. Pode morar aqui? Não. Seria o melhor lugar, porque aqui, se você vai entrar, só tem um lugar, entra você e mais um. Não, por favor. Né? A gente é educado, não importa se é homem, se é mulher, a gente... Aí, porque a Regina está sentada ali, está vendo tudo, então ela vai perceber que eu estou melhorando, sabe? Então, para que nós saiamos daqui, desse plano para um plano melhor, é imperioso também que eu seja melhor como pessoa. Mas não naquele momento em que eu estou todo mundo vendo. Porque, como Lázaro diz no Evangelho sobre o dever, ele diz para a gente que o dever é aquilo que você faz sem que ninguém esteja vendo. Sabe? Hoje, a maioria de nós já tem a cultura, sabe que não deve jogar um pedaço de papel no chão. A bala, o chiclete, jogar no chão. Eu jogava. Um dia, eu saindo do centro, olha só, saindo do centro da minha casa, que eu estou matriculado, e eu peguei uma bala e joguei o papel no chão. Aí, na mesma hora, tem hora que você escutar espírito, é uma furada, né? Porque aí você não dá para dizer que não ouviu. Aí o meu benfeitor falou assim, somos 8 bilhões de pessoas encarnadas. Imagina cada um jogando um papelzinho no chão. Eu falei, caiu da minha mão. Eu tentei consertar, mas não deu muito certo, não. Por quê? Porque nós temos que ter atitudes de espíritos que querem melhorar. Mas não é que você tem que querer melhorar para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. Não, você tem que melhorar para você mesmo. Para você acordar de manhã, depois de uma noite, o espírita fala, tive um pesadelo horrível. Não, não tem pesadelo, não. É experiência espiritual através do sono. E se não foi agradável, imagina como é que você está. Porque se ela não é agradável, porque você está ajudando alguém em dificuldade, show de bola. Show de bola. Mas se ela não é agradável pelo oposto, que você não quer ajudar ninguém, então é um momento de reflexão que você tem que tomar. E não simplesmente entender que o sonho ruim, como alguns falam, o sonho ruim, eu devo estar com problema, pode botar meu nome na irradiação para me ajudar? Eu estou tendo cada sonho esquisito. Não, analisa o teu comportamento através do teu pensamento. Eu gosto muito de ditado popular, porque ensina muito, uma filosofia muito bacana, né? Tem um que diz, diga-me com quem andas. Doutor Bezerra mudou. Doutor Bezerra adora ajudar a gente amorosamente. Doutor Bezerra falou assim, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Isso, depois que eu vi isso a primeira vez, ele me complicou. Porque quando o pensamento começa a desencaminhar, aí eu já fico olhando para quem estava perto de mim, porque não vai ser coisa boa, eu não estou pensando coisa boa. Entende? Num momento de irritação, no trânsito, que é uma maravilha, não é? Naquele momento, eu tomei uma medida bem extremada comigo, né? Já imaginou, quando você está com pressa, o cara da frente não está. Não é assim? Não é assim. Ou então, quando você está com pressa, mas o de trás está com mais pressa do que você. E aí ele mete a mão na buzina, tenta te cortar, e eu instituí para o Evaldo, quando o irmão de trás tem mais pressa do que eu, ele vai fazer o culto no lar e está em cima da hora. Então, eu tenho que sair da frente para ele passar com Deus, porque eu já fiz o meu, está tudo bem comigo, resolvido. E quando eu estou com pressa e o irmão da frente não está, eu entendo que ele está testando a minha paciência. Porque um benfeitor disse lá para a gente uma vez que a parte do carro que eu mais gosto é a buzina.
Aí eu propus à minha esposa de botar um monte de preguinho na buzina, tá? Mas ainda estou lutando com isso. Então, essa proposta de melhoria, ela é nos pequenos detalhes, gente. Não adianta querer, nessa existência, eu vou deixar de ser orgulhoso. Vai dar ruim. Porque Emmanuel fala que o orgulho e o egoísmo são as chagas da humanidade. Como que eu posso querer entender que eu estou acima da humanidade terrestre a ponto de dominar o meu orgulho e o meu egoísmo? Então, eu começo a trabalhar a inveja, que eu acho que é a mais fácil. Que eu dizia que eu não tinha inveja de nada, nem ninguém. Até escutar a Daniela, minha filha, cantando. Dá uma inveja que eu cantando, minha gente, é umbral mesmo, grosso, lembra? É ruim o negócio. Mas quando eu vejo alguém cantando ou tocando piano, que Jesus abençoe as tuas mãos, sabe? É tão lindo, tão harmonioso, toca a nossa alma. Leon Denis fala, né, no Espiritismo, na arte, que a música tem a capacidade de vibrar nas células do nosso perispírito. É coisa muito bonita isso. Então, essa proposta de mudança para eu sair de um plano que eu considero grosseiro, não é? Porque você vê irmãos em situação de rua, irmãos sendo avassalados pela droga. O SEMA tem um trabalho muito bonito sobre isso. E a gente sabe que é muito complicado a situação deles. E se nós tivéssemos alguma capacidade de determinar, a gente tentaria minorar o sofrimento desses irmãos. O problema é quando não vemos eles como irmãos. O problema é quando vemos eles como... Mas já? Passa rápido a hora aqui, né? Que coisa. Né? Tá bom, 5 minutos, a gente dá o nosso jeito. Ainda tinha umas 15 perguntas aqui, mas... A Regina falou que vai me chamar de novo e eu continuo depois. Mas quando você olha para um irmão numa situação adversa dessa, que toda a sociedade tenta esconder, e você, desprezando a figura humana, chama de cracudo. Nesses minutinhos que faltam, nós tínhamos um trabalho lá na região da Taquara, Freguesia, Pichincha, de café da manhã entre amigos, irmãos em situação de rua. Eu lembro que, num domingo, já era 10 horas da manhã, a gente começava cedo, 6 horas da manhã começava. 10 horas da manhã, tinha sobrado muito lanche, uns 80 lanches. Aí o amigo que era o coordenador falou assim, poxa, vamos ali embaixo da linha amarela, ali na Cidade de Deus, à época, tinha um grupo enorme de irmãos dependentes químicos ali. Aí éramos 11 pessoas, por incrível que pareça, nesse dia tinha mais homem do que mulher, que normalmente vocês ganham de lavada da gente, né? Mas tinha menos, eram 4 meninas e 7 homens. Aí o Lúcio, que era o coordenador, falou assim, não, olha só, quem não quiser e não tiver vontade de ir, não tem problema, pode tomar o rumo de casa. Mas vai eu, Evaldo, falei, eu? Não me ofereci, não, mas tu vai, então vou. Aí fomos para lá, chegamos lá, paramos os carros, abrimos o porta-mala e eles logo fizeram uma fila, porque sabia que era algo para comer. E a fila estava sendo atendida, tinha mais de 100 pessoas. E veio uma senhorinha, Ari, desse tamanhozinho, uma sacola de mercado no braço, e ela, pontinha de pé, querendo localizar alguém naquela fila, e ela fala, não lembro o nome do filho, mas ela falou, ô, fulano, é mamãe. Aí o filho abaixou a cabeça. Ô, mãe, vai embora. Não, filho, mamãe trouxe roupa limpa para você. E também tem um pãozinho com manteiga aqui. Vem cá, filho. Aí ele, meio envergonhado, saiu da fila, foi lá. Aí a mãe falou assim, a cama está lá, limpinha. Volta para casa, filho. Você teria coragem de falar para essa mulher que o filho dele é um cracudo, que não tem mais nenhum tipo de recuperação? Teria coragem de falar? E se for teu filho, estamos livres disso? Estamos livres? O meu neto vai fazer 20 anos agora, sexta-feira que vem. Eu posso dizer que eu não tenho problemas com drogas na minha família? É essa a proposta de mudança que a espiritualidade nos traz. Não é a gente olhar apenas para o nosso umbigo, que eu estou bem, os outros que se lasquem. Não, já passamos dessa fase.
Nós queremos sair de um plano grosseiro para um plano mais elevado, mas queremos levar muita gente com a gente, não é mais o bloco do eu sozinho. Todos nós temos as nossas dores, mas graças a Deus, Jesus falou para nós que eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador prometido, aquele que vai relembrar as minhas palavras e vos ensinar o que estava obscurecido. É atrás disso que a gente está, gente. É de consolo para os nossos corações, para que a gente possa oferecer quando alguém nos pedir um abraço, um sorriso. Eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Se a gente for com Maria Angélica, vai dar bom para nós. Agora, se eu quiser andar sozinho, ainda dá ruim para mim. Que Jesus nos abençoe.